Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade aqui à nossa semana, curso de Cálculo Diferencial Integral 3. E o tema dessa semana vai ser aplicações de integrais duplas, tá? Nós temos diversas aplicações para integrais duplas, mas a gente vai ver algumas aqui, tá? A primeira delas, a gente vai falar que é a densidade e massa. Então, imagina assim, considere uma placa ou uma lâmina com densidade constante, podendo ser representado por um domínio D. Então, você tem aqui essa placa, a distribuição de densidade em toda a placa, e quando você faz a escolha de um ponto aleatório, um ponto XY, né, a função densidade vai ser dada por ρ de XY, certo? Então, uma função de duas variáveis, provavelmente vamos utilizar integrais duplas. Passando em dividir essa região em partições, então, mesma ideia que a gente está trabalhando direto, né? Se a gente dividir ela em infinitas partições, ou no número limitado, como está aqui o exemplo, e selecionar um pontinho aleatório dentro daquela região. Então, a minha massa dessa placa, ela vai ser o quê? Vai ser o somatório de todas as áreas dentro dessa placa. Então, eu vou somar tanto na constante, na variável x, na variável y, uma ρ de xy, né, que vai depender desse ponto no espaço, vezes a variação de área. Né? Então, a gente pode pensar aqui que seria o teorema de Fubini em regiões retangulares, né, em algumas delas aqui. Então, essa massa vai ser dada pelo limite. Se eu faço o limite desse somatório tendendo ao infinito, se essas partições são levadas ao infinito, eu vou aproximando cada vez mais da minha massa. Então, se é representado por um somatório de duas variáveis, de uma ρ de xy vezes ΔA, eu posso escrever ela numa integral dupla de ρ de xy dA, tá bom? A gente também pode pegar essa mesma ideia e associar essa distribuição de densidades como carga elétrica. Aqui a gente teria um tal de XY, né? Mesmo esquema. Então, se nós temos uma placa, nessa placa ela tem uma distribuição de carga elétrica, então a gente pode selecionar um ponto aleatório, né? Igual eu falei aqui nessa ideia, dividir em sub-regiões, selecionar um ponto aleatório e aplicar a integral dupla daquele tal de XY dA, tá? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Uma carga está distribuída na região retangular D da figura abaixo, de modo que a densidade de carga XY é dada por ρ de XY igual a XY. Então, essa seria a minha função. Como eu estou falando de carga elétrica, então essa medida vai ser em coulombs por metro quadrado. Como é que eu determino a carga total? Então, aqui já foi dado o meu gráfico, né? Então, eu tenho que essa região triangular aqui seria a região do meu domínio, e eu já tenho que essa reta é a reta y igual a 1, e essa reta, né, se eu pegar esses dois pontos aqui e jogar lá no Yoyomi Shichou, né, do y menos y0, igual a massa vezes x menos x0. Massa não, né, o coeficiente angular. Então, eu tenho aqui esses dois pontos, eu determino a equação dessa reta aqui. Então, escolhendo um ponto aleatório para x, vamos deixar o y variar, ele varia dessa reta e essa reta. Então, esse é o meu limite superior e esse é meu limite inferior. Se eu escolhi x, o dx vai para fora, então a minha primeira integral fica dy, o y tem que estar isolado. Tá? Então, vamos ver como que a gente resolve isso daqui. Então, vamos escrever isso aqui numa integral dupla. Então, essa integral seria uma integral dupla de uma região D, tá? De uma ρ de xy, perdão, uma tal de xy, dA. A primeira variável que eu analiso é a última que eu integro. Então, a gente vai variar o x, vai no intervalo fixo de 0 até 1. Então, dx aqui para fora. E a integral
dy, vai variar entre duas funções. A função de cima, que é y igual a 1, e a função de baixo, que é 1 menos x. Isso dá ρ da tal de xy. Ok? Então, fazendo a substituição, a gente pega aqui a nossa função. Então, de 0 a 1, de 1 menos x a 1 de xy, dy, dx. Então, agora fica fácil, né? Vou fazer o cálculo ali daquela integral. Então, integral de 0 a 1. A integral de dentro, xy, o x é constante. Então, fica xy ao quadrado sobre 2. No intervalo de 1 menos x a 1 dx. Então, substituindo, eu tenho integral de 0 a 1, fica x vezes 1 ao quadrado sobre 2, menos 1 vezes menos x, que multiplica 1 menos x ao quadrado sobre 2. Isso dx. Então, integral de 0 a 1, aqui fica x sobre 2. Aqui vai ficar quadrado do primeiro, menos 2 vezes primeiro vezes segundo, mais quadrado do segundo. Vou multiplicar tudo por x. Então, fica quadrado do primeiro, vezes x, dá x. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, isso aqui dá menos 2x, vezes x, menos 2x ao quadrado, mais o quadrado do segundo. Vai ficar x ao quadrado, vezes x, x ao cubo. Isso tudo sobre 2 dx. Então, aqui a gente vai ter integral de 0 a 1 de x sobre 2 menos x sobre 2. Já estou separando aqui. Vai ficar mais 2x ao quadrado sobre 2. Mais, aqui fica menos x ao cubo sobre 2 dx. Aqui dá 0. Então, isso daqui fica com o mesmo denominador, né? Eu posso jogar ele aqui para fora. Então, fica meio da integral de 0 a 1 de 2x ao quadrado menos quadrado aqui, menos x ao cubo dx. Então, vai ficar meio, que multiplica integral de 2x ao quadrado, fica 2x ao cubo sobre 3, menos integral de x ao cubo, x à quarta sobre 4. Isso no intervalo de 0 a 1. Então, aqui vai dar integral, meio, né? Perdão, meio, vezes o limite inferior vai dar 0, né? Então, 2, 0 ao cubo vai dar 0, e 0 a quarta sobre 4 também dá 0. Então, só substituir ali. Então, fica 2 vezes 1 ao cubo sobre 3, menos 1 elevado à quarta sobre 4. Então, fica meio, aqui fica 2 terços, menos 1 quarto. Então, vai dar meio, tirar MMC aqui, fica 12, por 3 dá 4 vezes 2, 8, 12 por 4 dá 3 vezes 1, 3, então fica 5 vezes 1, que dá 5, 24 avos columbre. 5, 24 avos. Dando continuidade aqui, uma outra aplicação que a gente tem, deixa eu voltar aqui, uma segunda aplicação seria o momento de centro de massa. Então, nos cálculos anteriores eram calculados centro de massa de uma lâmina constante. Agora a gente vai pensar que essa densidade é variável, tá? Então, a gente vai pensar do mesmo esquema ali da minha aplicação. Então, você imagina se passa uma reta nesse ponto X e uma reta no ponto Y, né? Seria aqui meu ponto de equilíbrio, né? Então, como que a gente determina esse momento aqui, esse momento de X e de Y? Primeiro eu preciso pensar o seguinte. Eu calculo o momento de X, que seria daquela reta suporte, depois calculo o momento de Y, que seria a reta suporte para o Y, e depois eu calculo o valor da massa, a distribuição da massa. Então, na verdade, aqui a gente vai ter o seguinte. Olha lá, as coordenadas x e y do centro de massa de uma lâmina, ocupando a região D, tendo em função da densidade ρ de xy. Então, como que a gente determina aquela parte do x? Então, a gente vai fazer o m de y, que é esse daqui, sobre a massa,
posso colocar 1 sobre m para fora, né? E o m de y é determinado por uma integral dupla. Então, olha lá. Você pega aquele momento na reta y, você tem um somatório daquelas subdivisões feitas naquela lâmina de uma ρ de xy, ΔA. Como eu quero o momento em relação ao y, significa que o meu x é fixo, então eu tenho que multiplicar aquela integral por x. Então fica uma integral dupla de x vezes a ρ de y. Quando eu fixo x, significa que eu estou achando o meu momento em y. O momento em x é o contrário. Então, você pega lá as subdivisões, faz o somatório tendendo isso ao infinito, calcula o limite. Então, no caso, para você achar o momento em x, você vai deixar o y variar. Então, vai ficar y vezes a sua ρ de x, que é dado pela integral dupla naquela região D, de y, ρ de x dA, tá? Então, aqui tem o resumo de como que a gente acha em relação ao x, em relação ao y e o valor da massa. Então, olha lá, como a gente viu anteriormente, a massa é dada só pela ρ de xy dA. Para eu saber isso em x, eu fixo x, então vai ser x vezes ρ de xy. Para eu saber isso em y, eu fixo o y ρ de xy, certo? Então, olha esse exemplo aqui. Determine a massa e o centro de massa de uma lâmina triangular com o vértice 0, 0, 1, 0, 0, 2, em função da densidade 1 mais 3x mais y. Então, nesse caso, já foi dada a minha função ρ e deu aqui os meus pontos. Se o exercício parasse aqui, a gente construiria o meu domínio, vai lá e coloca onde estão esses pontos, faz a região e faz aquela escolha. Eu vou fixar o x e vou deixar o y variar de quanto a quanto. Ou vou fixar o y, vai variar o x de quanto a quanto, tá? Então, nesse caso aqui, a gente pega esses dois pontos, o 0 e 2 e o 1 e 0, determina a função, a equação da reta. E se eu escolher aqui, por exemplo, x, eu sei que ela vai variar desta reta até a reta y igual a 0. Opa, vou fazer aqui. Reta y igual a 0. Então, esse seria o meu limite inferior e esse seria o meu limite superior. Caso eu escolha o x, fixar o y, né? O y vai variar dessa reta até o x igual a 0. Então, depende aí da sua escolha. Por que eu posso fazer essa escolha mesmo? Porque eu tenho na minha função ρ de x, dA. Então, o dA me permite fazer qualquer escolha, tá? Então, aqui é o x igual a 0. Então, depende da forma que você vai fazer. Vamos resolver isso aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é calcular a massa. Então, o valor dessa massa vai ser dado pela integral dupla do ρ de xy dA. Então, eu calculo a minha massa, né? A gente pode conferir aqui, ó, como que calcula a massa. Na região no domínio D, ρ de xy dA. Então, aqui vai ficar uma integral dupla. Posso fixar o x. Então, se eu fixar o x, ele vai variar de 0 a 1, dx para fora, dy vem para dentro, significa que o y varia dessa reta, 2 menos 2x, até y igual a 0, ó, tá aqui, da ρ de xy. Então, a ρ de xy é 1 mais 3x mais y. Então, aqui vai ficar integral de 0 a 1. Já vou integrar tudo aqui, tá? O 1 é constante em relação a y, então fica y. O 3x é constante em relação a y, fica 3xy. E o y, em relação a y, fica y ao quadrado sobre 2. Isso no intervalo de 0 a 2 menos 2x dx. Então, essa massa vai ser dada por integral de 0 a 1. Vamos substituir. Aqui na parte de baixo vai dar 0, né? Então, eu tenho 0, vou zerar aqui e vou zerar aqui. Então, só substituir a parte de cima. Então, eu vou ter 2 menos 2x, estou substituindo o y, mais o 3x que multiplica o y, 2 menos 2x, mais o 2 menos 2x ao quadrado sobre 2. Então, aqui a gente tem 2 menos 2x,
integral de 0 a 1. 6x mais 6x. Aqui fica menos 6x ao quadrado. Aqui já vou separar também. Ao quadrado do primeiro fica 4 dividido por 2. Fica 2. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Aqui vai dar menos 4x. Fica menos 8x dividido por 2. Menos 4x. E menos 2x ao quadrado vai ficar 4x ao quadrado. Fica mais, né? 4x ao quadrado dividido por 2, 2x ao quadrado. Que é mais o quadrado do segundo, né? 2x. Então, aqui a massa vai ser dado integral de 0 a 1, menos 6x ao quadrado mais 2x ao quadrado fica menos 4x ao quadrado, menos 2x menos 4x dá menos 6x, com mais 6x dá 0, e 2 mais 2 dá 4. Isso dx. Então, integral, posso colocar o 4 para fora, tá? Ou posso integrar direto, fica a critério de vocês. Então, vou integrar aqui direto. Então, fica menos 4x ao cubo sobre 3, mais 4x, intervalo de 0 a 1. Limite inferior é 0, então isso aqui vai dar 0 e 0, só substituir o número de cima. Então, fica menos 4 vezes 1 ao cubo sobre 3, mais 4 vezes 1. Aqui fica menos 4 terços, mais 4, tirando MMC. 3 por 3 dá 1. Menos 4, mais 12. Então, aqui, 8 terços unidades de massa. Essa é a minha massa. Agora, como que a gente vai achar esse centro aqui? Este centro de massa. Momento em X e momento em Y. Vai dar esse resultado aqui, ó. Como é que a gente vai calcular aí? Então, eu vou pegar... Deixa eu criar uma nova página. O momento em X vai ser dado 1 sobre M vezes a integral dupla na região D da rho de xy. Quero saber do x vezes x, dA. Então, vai ficar integral de 0 a 1. Opa, 1 sobre a massa, né? Depois eu coloco essa 1 sobre a massa aqui, tá? Vou calcular a integral primeiro, que aí fica mais fácil. Então, eu tenho minha função rho de xy, 1 mais 3x mais y. Então, fica integral de 0 a 1. Deixa eu ver se é isso mesmo. Integral de 0 a 1 dx. Integral de inferior vai ser 0 a 2 menos 2x. Da rho de xy, que é 1 mais 3x mais y, vezes o x. dy dx. Então, fazendo aqui, eu tenho momento em x, vai dar x, integral de 0 a 1, integral de 0 a 2 menos 2x, distribuindo aqui, vai ficar x mais 3x ao quadrado, mais xy, dy dx. Integrando, eu tenho, em relação a y, x é constante, então vai ficar xy mais 3x ao quadrado y, mais x y ao quadrado sobre 2. Isso aqui no intervalo, né? De 0 a 2 menos 2x, dx. Então, o momento em x vai ser dado integral de 0 a 1. Substituindo aqui, vai ficar, ó, vai dar 0 aqui, 0 e 0. Então, só substituir o de cima. Eu tenho no lugar do y, então fica x vezes 2 menos 2x, mais 3 vezes x ao quadrado, que multiplica o y, 2 menos 2x, mais o x que multiplica 2 menos 2x ao quadrado sobre 2 dx. Então, distribuindo, vai ficar 2x menos 2x ao quadrado. Aqui fica mais 6x ao quadrado. Aqui vai ficar menos 6x ao cubo. Mais aqui, quadrado do primeiro vai dar 4 vezes x, 4x dividido por 2, 2x. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, aqui dá 4x, menos 8x
vezes x, menos 8x ao quadrado sobre 2, então, menos 4x ao quadrado, e quadrado do segundo, né, mais quadrado do segundo, fica 4x ao quadrado, vezes x, dá 4x ao cubo, dividido por 2, 2x ao cubo, dx. Então, momento em x, integral de 0 a 1, vamos juntar aqui, menos 6x ao cubo com mais 2x ao cubo, fica menos 4x ao cubo, menos 2x ao quadrado com menos 4x ao quadrado dá menos 6x ao quadrado, com mais 6x ao quadrado cancela, e 2x mais 2x fica 4x. Isso dx. Intervalo de 0 a 1 vai dar aquele mesmo esquema, pode colocar o 4 para fora, ou então pode integrar direto aqui. Então fica menos 4 x à quarta sobre 4, mais 4x ao quadrado sobre 2, intervalo de 0 a 1. Aqui cancela, fica menos x à quarta, e aqui divide, 4 por 2, dá 2x ao quadrado, intervalo de 0 a 1. Então, substituir no superior, menos 1 elevado à quarta, mais 2 vezes 1 elevado ao quadrado. Então, aqui fica menos 1 à quarta dá 1, mais 1 ao quadrado dá 1 vezes 2, 2. Então, vai dar 1. E agora eu vou colocar aqui o 1 sobre n. Então, esse momento em x vai ser dado por 1 sobre a massa, que a gente achou aqui, 8 terços. 1 sobre 8 terços, que multiplica aquela integral, multiplica aquela integral que dá 1. Então, isso fica 1 sobre 8 terços, que vai dar 1 vezes 3 oitavos. Então, momento em x, 3 oitavos, beleza? Agora a gente vai achar o momento em y. Vamos repetir esse procedimento aqui em relação a y, só que agora aqui no rho de xy vai multiplicar por y, tá? Então, aqui a gente tem momento em y, vai dar 1 sobre a massa, vezes a integral dupla da rho de xy, vezes y dA. Então, mantém os intervalos, né? Você vai resolver a integral de novo aqui, depois eu coloco lá a massa, de 0 a 1 dx, de 0 a 2 menos 2x dy, e 1 mais, qual que é a função? Mais 3x, mais y vezes a y. Isso, 2 menos 2x. Então, distribuindo aqui, eu tenho integral de 0 a 1, de 0 a 2 menos 2x, vai ficar y, mais 3xy, mais y ao quadrado, dy, dx. Então, agora a gente não tem mais a constante, né? Então, o meu valor aqui em y vai ser dado por integral de 0 a 1. Já vamos integrar aqui em relação a y, integral de y ao quadrado sobre 2, mais 3x é constante, 3xy ao quadrado sobre 2, mais integral de y ao quadrado, y ao cubo sobre 3, de 0 a 2 menos 2x. Então, agora substituindo, eu tenho quadrado aqui do primeiro, então deixa eu escrever a expressão quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Isso sobre 2, integral de 0 a 1. Mais 3x, que vai multiplicar o y ao quadrado, eu já tenho aqui. 4 menos 8x, 4x ao quadrado. Tudo isso sobre 2, mais o y ao cubo. Então, o y ao cubo vai ser isso daqui. 4 menos 8x, mais 4x ao quadrado, vezes 2 menos x, menos 2x. Isso tudo sobre 3. Fica um pouquinho extenso, né? Mas antes de ficar extenso, a gente fazendo devagar e certo. Então, o valor de y vai ficar 4 dividido por 2 dá 2. Menos 8x dividido por 2 dá menos 4x. Mais 4x ao quadrado dividido por 2 dá 2x ao quadrado. 4 dividido por 2 vai dar 2 vezes 3x mais 6x.
Menos 8 dividido por 2 dá menos 4x vezes 3, menos 12x ao quadrado. 4x ao quadrado dividido por 2 dá 2x ao quadrado, vezes 3 dá 6x ao quadrado vezes x ao cubo. E aqui a gente tem, vamos distribuir, pode usar o produto notável, não tem problema nenhum, tudo mais ali. Então, 2 vezes 4 dá 8 terços. Agora aqui, 4 vezes menos 2x dá menos 8x sobre 3. Aqui agora, vou fazer de outra cor, esses dois caras aqui. Menos 8 vezes 2 dá menos 16x sobre 3. Aqui, menos 8 com menos 2 dá mais 8 vezes 2, 16x ao quadrado. X ao quadrado sobre 3. E aqui, 4 vezes 2 dá 8x ao quadrado sobre 3. E aqui, 4 vezes 2 dá menos 8x ao cubo sobre 3. Isso, dx. Olha que bonito. Então, integral de 0 a 1. Vamos ver o que dá para juntar aqui. Pode tirar a MMC de tudo, tá? Ou então você junta quem der para juntar. Então, deixa eu pegar o maior grau, que é o x ao cubo. Então, mais 6x ao cubo menos 8x ao cubo sobre 3. Pelo jeito aqui vou ter que calcular MMC. Para não cair no esquecimento. Vamos lá. MMC vai ser 3, né? Então, 3 vezes 2 dá 6. Aqui dá 12x. Aqui dá 6x ao quadrado. 6 vezes 3 dá 18. 3 vezes 12 dá 36. 6 vezes 3 dá 18. Aqui, denominador 3 vai repetir tudo, né? Mais 8, menos 8x, menos 16x, mais 16x ao quadrado, mais 8x ao quadrado, menos 8x ao cubo. Então, o y vai ser dado. Vamos jogar esse 3 para fora. E agora arrumar aqui. Eu tenho... Cadê o x ao cubo? 18x ao cubo menos 8x ao cubo dá 10x ao cubo. 10x ao cubo. X ao quadrado, 6 menos 36 dá menos 30. Menos 30 aqui dá 16 com 8, 24. Então, menos 30 com mais 24 dá menos 6. Menos 6x ao quadrado. Aqui, agora o x. Menos 12 com mais 18 dá mais 6x. Menos 8 com menos 16 dá menos 24. Então, menos 24 mais 6 vai dar menos 18x. E agora os números. 6 mais 8 dá 14. 14. Mais 14. dx. Então, fica 1/3, que multiplica. Vamos já integrar. 10x à quarta sobre 4, menos 6x ao cubo sobre 3, menos 18x ao quadrado sobre 2, mais 14x, de 0 a 1. Então, o valor de y, só substituir ali pelo 1, a gente tem 1/3, que multiplica 1 à quarta dá 1, fica 10 quartos. Vou ter que tirar MMC, né? Então, vou simplificar. 10 quartos fica 5 meios. Aqui, 6 por 3 dá 2, x ao cubo. Aliás, né? Aqui fica 1, fica menos 6 terços, menos 2. Aqui fica 1 ao quadrado, então fica menos 18 meios, menos 9. E aqui mais 14 vezes 1, mais 14. Então, 1/3. Aqui fica 5 meios. Menos 11 com mais 14 dá mais 3. Então, MMC
2 por 2 dá 1 vezes 5, 5. 2 por 1 dá 2 vezes 6. Aqui fica 11 sextos. Então, agora, para achar aquele momento em y, eu faço 1 sobre a massa vezes a integral dupla, né? Então, aqui a gente tem 1 sobre a massa, que é 8 terços, vezes 11 sextos. Então, repete a primeira, multiplica pelo inverso, vezes 11 sextos. Então, aqui simplifica, dá 1 e 2. Aqui vai ficar 11, 16. Então, esse é o valor em y. Então, eu posso afirmar aqui que o meu momento aqui é dado pelo ponto para x 3/8 e para y 11 sextos. Se eu olhar no desenho aqui, é exatamente esse momento de massa aqui. Tá joia? Deixa eu ver se tem alguma coisa para trás. E eu só coloquei comentários aqui também, que existem outras aplicações, pode olhar no livro lá, tem como momento de inércia, segundo momento, probabilidade, tem várias outras, mas a gente vai focar só nessas duas aqui, certinho? Então, qualquer dúvida que tiver, é só entrar em contato e a gente se vê na próxima aula. Até mais, tchau, tchau.